Olá, eu sou João Gomes e estou aqui para lhe ajudar com muitos dos problemas que têm impedido você de seguir adiante e de prosperar na sua vida financeira ou na sua carreira. Antes de mais nada, eu quero lhe falar que isso é fruto de muito, mas muito esforço e dedicação ao longo dos anos. Eu passei por diversos dos problemas que você está passando hoje e por isso posso falar com propriedade sobre como você chega lá e como também você pode sair de lá. Então vamos ao principal. Tudo mudou na minha vida quando eu descobri qual era o propósito. Então, antes de qualquer outra coisa, você precisa urgentemente descobrir o seu propósito. Seu propósito é como se fosse o que você quer promover, qual o impacto que você quer trazer na vida das pessoas, o que você quer trazer nas diversas áreas da sua vida. E aí, quando eu falo diversas áreas da sua vida, eu estou falando da vida pessoal, da vida profissional, da vida espiritual e na sociedade. Pergunte-se a si mesmo, e você precisa fazer esta pergunta. Pergunte-se a si mesmo, qual o meu propósito na vida pessoal? Pergunte-se também qual é o seu propósito na vida profissional. Se você é um vendedor, aonde eu quero chegar como vendedor? Eu quero ser um vendedor de excelência ou eu quero ser só um vendedor qualquer? Se você é um bancário, por exemplo, aonde eu quero chegar como bancário? Eu quero ser reconhecido pelos clientes como alguém que atende verdadeiramente bem ou eu quero ser um superintendente do banco? Não importa qual o seu objetivo profissional ou pessoal, o importante é que você precisa defini-lo e deixá-lo bem claro. Já dizia lá Alice, a meninazinha, no livro País das Maravilhas: aquele que não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então, pergunte-se qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo de vida nas diversas áreas. Eu já citei duas, vamos às demais. Então, lembrando, você vai fazer essa pergunta para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual e na sociedade. Como assim, João? Na vida espiritual? Na vida espiritual é a sua conexão com Deus. Você precisa se perguntar sobre isso também e definir o seu objetivo neste campo também. E na sociedade, qual legado você quer deixar para os que virão? Qual legado você quer deixar para aqueles que ainda nem nasceram? Pergunte sobre isso e com certeza você estará trilhando o seu objetivo. Após fazer as perguntas nesses 4 campos da sua vida, ficará muito mais fácil você definir o seu objetivo de vida, ou seja, definir qual o teu propósito. Todos nós temos um propósito. E o grande problema na geração atual é que tem se invertido a pirâmide. A pirâmide do propósito é o seguinte: você precisa primeiro saber quem é, o ser é a base da pirâmide. Depois você vai para o poder, que é o que você consegue, o que você pode fazer com base em quem você é. E por último você vai para o ter, possuir. Mas hoje todos estão querendo ter sem saber quem são ou o que podem fazer. E isso é que tem causado os grandes problemas na vida de todo mundo, certo? Steve Golem, por exemplo, fala que é preciso você saber o que você quer, saber qual o seu propósito, saber qual o impacto que você quer deixar na sociedade, na sua vida, no mundo espiritual, né, ou na esfera espiritual e na sua vida profissional, para você desenvolver as coisas com paixão. Jesus falou que tudo aquilo que fores executar, execute como se fosse para Deus. Então, antes de saber o que você vai fazer, você precisa saber o que você quer fazer. É o que você quer fazer, o seu objetivo de vida, que vai definir como, quando, onde e de que forma você vai executar cada uma das etapas da sua vida, certo? Então o primeiro ponto está bem definido, vamos passar para o segundo ponto, que é abrir tempo livre. Como assim, João? Eu sofri muito tempo trabalhando 16, 14 horas por dia em diversas situações e isso não trazia rendimento, porque eu trabalhava demais e produzia de menos. Sei que isso também já aconteceu com você. Trabalhar muito e produzir pouco. Por que que isso acontece? Porque a gente sobrecarrega a nossa vida de coisas inúteis. Você passa o tempo que deveria estar se preparando, o tempo que deveria estar
organizando alguma coisa, gastando nas redes sociais, por exemplo, ou simplesmente deitado sem fazer nada. Então, essa perca de tempo é o que faz com que você não consiga atingir boa parte dos seus objetivos. Você precisa se concentrar naquilo que traz resultados para você e abandonar aquilo que não lhe traz resultados. Mas para fazer isso, você precisa primeiro mapear e começar a abrir tempo na sua agenda para você fazer o que realmente importa. E como você pode abrir tempo na sua agenda? Primeiro você tem que identificar aquelas coisas que são inúteis. Como assim coisas inúteis? Por exemplo, você verifica lá, você vai olhar nas suas redes sociais, você verifica que passa 3 horas por dia nas redes sociais. Então você já tem aí uma coisa para eliminar, para deletar. Você vai deletar aí 2h30, 2h40 das suas redes sociais, de tempo que você vai ficar nela. Olha quanto tempo você já ganhou. E eu lhe desafio a fazer isso ainda hoje. Verifica ainda hoje em cada uma das suas redes sociais quanto tempo você passa nelas. E você vai ver que tem passado tempo demais. E não é só você. A maior parte da população passa mais tempo nas redes sociais. E isso lhe toma um tempo precioso que você poderia estar passando com seus familiares, por exemplo, se você é pai, com seus filhos, se você é mãe, com seus filhos, ou com seu cônjuge. E se você é solteiro, com quem você gosta. Você poderia estar passando esse tempo com essas pessoas e você está gastando-as nas redes sociais. Então, delete aquilo que consome o seu tempo e não lhe traz nenhuma produtividade. Outra coisa, você precisa identificar as coisas que você precisa terceirizar. Eu sofri muito com isso também. Eu não sabia terceirizar as coisas. Então, toda a atividade que chegava eu queria executar. Isso era uma forma de autossabotagem. Você precisa delegar e terceirizar algumas coisas. Como assim terceirizar? Tem coisas que não é para ser feito por você, que não compensa o tempo que você passará fazendo aquilo. Então você simplesmente contrata alguém para fazer aquilo. Vamos a um exemplo. Uma limpeza do seu ar-condicionado. Você tem tempo sobrando? Tem bastante tempo disponível? Faça você mesmo. Mas se isso está lhe consumindo tempo que você poderia estar aplicando a coisas realmente úteis e produtivas na sua vida, contrate alguém para fazê-lo. Por que eu estou citando a limpeza do ar-condicionado? Porque é uma coisa muito simples que qualquer pessoa pode executar. Qualquer pessoa pode fazer. Então, se esse tipo de coisa, e eu estou citando uma coisa bem aleatória e comum, mas você pode investigar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, dentro da sua empresa, se você é empresário, aquilo que está consumindo muito do seu tempo que é perfeitamente terceirizável. Ou seja, você pode contratar alguém para fazer muito melhor do que o que você faz e livrar este tempo para dedicar às coisas que são realmente importantes para você nas 4 esferas que nós citamos. Também quero dizer que existem muitas coisas que podem ser delegadas. Qual a diferença entre algo que é terceirizado e algo que é delegado? Quando algo é terceirizado, você contrata alguém que é competente para o serviço, entrega para ele e recebe só o resultado. Você terceiriza aquela coisa. Você terceiriza totalmente, você não está envolvido em nenhum dos processos. Quando você delega, você pega alguma coisa que precisa ser feita, mas precisa do seu acompanhamento e coloca para alguém que é competente para fazê-lo e fica acompanhando. Para delegar, é importante ressaltar que existe algumas coisas que precisam ser feitas. Quais são elas? Primeiro, você não pode delegar algo para quem não é competente para executá-lo. Então você precisa se perguntar: esta pessoa tem competência para executar o que eu estou pedindo? Se não tem e você tem tempo para treinar, antes de começar a delegar, você pode, ao executar, chamar aquela pessoa e mostrar como que se faz para ensiná-la. Inclusive, a maior característica de um grande líder é estar treinando outros líderes. Lembre-se disso. Então, você começa treinando alguém, se já não tem alguém hábil para fazer aquela atividade. Você acompanha. Para acompanhar é preciso criar métricas. Então, você cria métricas, ou seja, indicadores, para verificar se a tarefa está sendo feita conforme o que você pretende, né? Conforme os seus objetivos. Como definir nossas metas? Lembra que eu falei lá no primeiro item, eu vou recapitulá-los aqui para vocês? O primeiro item é descobrir o teu propósito. O segundo item é livrar tempo, ou seja,
que você precisa de mais tempo livre para se dedicar às coisas que você precisa. E a terceira é definir metas. Não tem como você definir metas se você não souber o seu propósito. Essas metas elas serão mal elaboradas se você não souber o seu propósito, porque de repente você vai, meu sonho é ser médico, mas você tem esse sonho porque alguém colocou ele na sua cabeça. E aí quando você se torna médico, depois de muitos e muitos anos de estudo, esforço, dedicação, você percebe que não era aquilo que queria para a sua vida. Então o que faltou? Não foi definir uma meta. A meta foi muito clara, quero ser médico, e você a executou. Mas para definir as metas, você esqueceu de descobrir quem é você. Ou seja, o seu propósito, certo? Então, defina as metas. Quando for definir as metas, lembre-se que uma meta é algo que você quer, nunca o que você não quer. Eu já vivi em diversas situações em que as pessoas elaboraram metas dizendo, eu não quero engordar mais. Está errado. Então você tem que dizer assim, eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano, por exemplo. Então meta é algo que você vai definir com coisas mensuráveis, dentre elas um prazo. Meta sem prazo é só um sonho. E sonho fica à mercê da sorte, digamos assim. Então, você precisa definir claramente as suas metas, correto? Para definir suas metas, lembre-se disso. Você tem que saber exatamente o que você quer. Como saber o que eu quero, João? Como saber aonde eu quero chegar e como definir as metas? Primeiro de tudo, você tem que se perguntar assim, o que eu quero ter melhor? É um campo de metas. Ter no campo de físico mesmo, né? No campo de que pode se comprar. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, e você começa daí, mas não pode parar aí. Quero ter um carro melhor, mas que carro? Quanto este carro custa? Como eu vou fazer para consegui-lo? Eu quero ter uma casa melhor, mas que casa? Em qual bairro? Quanto ela custa? Para que você possa fazer o seu plano de ação. Porque a meta ela tem que ser bem definida, certo? Isso no segmento de ter. Mas existe um outro que para mim é muito mais importante, porque o segundo traz o primeiro, é o que eu quero ser melhor. No campo intelectual, são as coisas intangíveis, as coisas pessoais mesmo. Por exemplo, eu quero ter uma nova formação, eu quero ter um MBA, eu quero ter um mestrado, ou eu quero fazer a primeira graduação, eu quero fazer um curso técnico. O que você quer para ser melhor? Eu quero entender sobre inteligência emocional, eu quero entender sobre as hard skills, sobre as soft skills ou sobre as power skills. Então, você precisa definir o que você quer ser melhor. Eu quero ser uma pessoa mais conectada com Deus, defina este ser. E também com base nele você vai traçar o seu plano. Por que eu digo isso? Porque nós temos que tratar as nossas metas com base em 3 pontos específicos. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Corpo é o físico, são as nossas vontades, o nosso desejo. Mente é a nossa alma, são os nossos pensamentos, por exemplo. E espírito é a nossa conexão com Deus. Então você elabora as suas metas nesses 3 segmentos que eu já citei acima, que envolve perfeitamente pessoal, profissional, espiritual e na sociedade, e você consegue direcionar e atingir um equilíbrio entre essas 3 áreas da sua vida. Aí sim você conseguirá estar mais próximo do que seria a excelência. Então, recapitulando, defina suas metas, o que você quer ser e não o que você não quer. Essas metas elas podem ser para você ter melhor, o que você pode comprar, o que você pode possuir, ou o que você quer ser como pessoa, ser melhor, as coisas intangíveis, as coisas pessoais, como o conhecimento, por exemplo. Depois de definir as metas, você tem que lembrar de um rapaz chamado Pareto. Eu acho muito interessante a história dele, mas eu não vou contar porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode dar um Google aí, pesquisar quem foi Pareto e o experimento dele, que é muito legal. Vamos lá. O que ele identificou? Identificou que 20%
20% das coisas que nós fazemos são responsáveis por 80% nos nossos resultados. Ou seja, você tem que concentrar suas energias nesses 20% e os 80% você pode melhorar o seu desempenho. Lembre-se disso. Então, o que isso quer dizer, João? Isso quer dizer que você tem que focar nas coisas que dão resultado. Parece óbvio, mas é o óbvio que quase ninguém executa. Você sabe o que vai te trazer o resultado, mas você fica postergando, fica deixando para depois, fica procrastinando. E essa procrastinação hoje está mais clara e mais severa por conta, dentre muitos outros fatores, das redes sociais. Eu não estou dizendo para você deixar de ter redes sociais. Estou dizendo para você se controlar e usá-las menos. Ou usá-las para adquirir conhecimento. E acredite, é possível. Outra coisa, você deve criar métodos para que você seja cobrado pelas suas metas, né? Como assim são esses métodos? A psicologia diz que nós reagimos a 2 tipos de estímulos: os estímulos de recompensa e os estímulos de punição. A punição seria a dor e a recompensa seria o prazer. Então, se você traçou uma meta para chegar a certo ponto e chegou naquele certo ponto, seu primeiro dos muitos, depois eu vou fazer um vídeo para você explicando só como traçar metas. Você chegou ao seu primeiro resultado, você deve comemorar para o seu cérebro entender que você está no caminho certo. É o reconhecimento pelo prazer, né? Ou afirmação positiva. Mas se você não atingiu, você deve achar uma forma também de punir pelos seus erros. Como assim, João? Eu vou sair por aí me açoitando? Claro que não. Mas você vai procurar algo que você gosta e simplesmente eliminar da sua vida por um período de tempo, né? Para que você possa reforçar na sua vida, você mesmo reforçar na sua vida, que aquilo não pode ficar sem ser executado. Então aí é um reforço negativo, onde você muda de novo o caminho. Por que eu estou sugerindo isso? Porque nós, seres humanos, somos muito suscetíveis ao ambiente. E essas são formas de você começar a burlar a influência total que o ambiente tem sobre você e passar a assumir o controle do barco que é a sua vida, do navio que é a sua vida, e não deixá-la à deriva no mar, certo? Então procure desenvolver métodos para fazer o reforço positivo e o reforço negativo. Se necessário, escolha um padrinho. Padrinho é alguém em linha dura, alguém que vá dizer assim: meu filho, você fez? Não, não fez? Pois pronto, pois traga aqui o que nós combinamos, né? Por exemplo, vamos a um exemplo. Você tem uma roupa ou alguma coisa que você gosta muito, um livro que você é apegado, alguma coisa que você gosta bastante, você traça como meta. Se eu atingir tal objetivo até tal dia, eu farei tal coisa, algo que vale lhe fazer bem, como por exemplo uma pequena viagem, um vale de compras, não sei. Você vai pensar com você mesmo e definir alguma coisa. E caso você não consiga, você vai pegar algo que você tem um apreço emocional muito grande e simplesmente jogá-lo fora. Colocar para doação, por exemplo, se tiver em bons estados. Se não tiver em bom estado, você vai literalmente jogar fora. E o padrinho entra nesta parte, aonde ele vai lhe obrigar, literalmente, a concluir aquilo que você prometeu. Por quê? Se você não cumpriu, ele vai lá pegar, mesmo você gostando ou não, mas foi acordo inicial, você tem que lembrar disso e executar a punição. E da mesma forma, executar a bonificação, o reforço positivo. Esse seria o papel do padrinho. Ah, João, não sei o que fazer. Então, veja um valor que vai lhe punir no seu bolso, algo que vai fazer mesmo a diferença. Por exemplo, se R$50 não pesa no seu bolso, não faça de 50. Faça de um valor que pese no seu bolso. Eu vou dar como exemplo aqui R$50. Você vai combinar com o seu padrinho que, se você fizer até aquele prazo, você pegará R$50 e vai fazer algo para você. Por exemplo, eu vou sair e gastar aquele dinheiro, né? Claro que hoje R$50 não dá para praticamente nada, mas eu estou só usando a critério de exemplo.
Se você não fizer, você vai pegar aqueles 50 reais e dar para o seu padrinho. E ele vai destinar do jeito que quiser. Então você vai criar uma metodologia para obrigar o seu cérebro a executar aquilo que precisa ser feito. Certo? Então, reforçando, essas são as 5 dicas que eu tenho para você hoje. Dá para contar na mão e você vai decorá-las, vai aprendê-las justamente aqui na minha mão. Vamos lá. Saiba qual é o seu propósito. Abra tempo livre na sua agenda constantemente. Defina metas. Lembre-se que 20% das coisas que você faz é responsável pelos 80% dos resultados que você tem. E crie métodos para lhe obrigar a executar os planos que você elaborou. Alguns chamam de alavancas, outros chamam de padrinhos, não importa como você chama. Crie essas metodologias, certo? E aí, reforçando, eu sou João, aproveite e siga este canal a partir de hoje. Toda semana terá vídeos novos para você sobre diversos aspectos interessantes para você se tornar um profissional melhor e alavancar a sua carreira, desenvolver melhor as suas finanças e principalmente se tornar uma pessoa melhor.